Tu foi dirigente bom, atento, porque o dirigente bom e atento é aquele que cuida do detalhe. Hoje de tarde tu faz uma reunião e diz aqui, olha aqui, tudo bem, gurizada, tudo bem. Amanhã 1 milhão na conta de cada um para eliminar o Grêmio. Acabou a crise. Tem meios, né? Mas é quase uma chantagem dos jogadores, né? E no futebol é uma igreja, né? Tá? Mas como o Flamengo é milionário e tem muita grana, ele pode fazer isso de boa, assim. Então o que tu acaba? Tu acaba com a crise. Só que precisa ter homem para fazer isso. E eu acho que eles não têm moral para fazer isso. Porque essa hora da bronca hoje é a hora que o dirigente está lá no treino. Ei, para aí, o que é que vocês estão fazendo aí? Os dois estão fora do jogo, 80% dos vencimentos. Mas vai incendiar, eu não quero saber o que vai acontecer. Isso aqui não é o presídio central. Desta proporção, tão Big Brother, tão a olho nu, soco na cara do preparador físico. Um gestor dá um superior, no caso, né? Dá no Isso, e aí depois soco na cara dos jogadores, aí depois o Gabigol sai e sequer olha pro... Isso aí até vai embora do estádio. Isso aí até acontece, o cara sair, mas assim, se tu pegar o combo, eu nunca vi um fracionamento desse tamanho, assim, Essa situação do Flamengo está dando o que falar em vários programas esportivos. E aqui, o Sala de Redação não poderia ser diferente. Eles falam desse tumulto que está no Flamengo, né, desse clima pesado que está no Flamengo, ainda mais acrescentada a isso, essa situação de hoje que aconteceu, a agressão entre Gerson e Varela. E eles comentam, inclusive vislumbram a possibilidade de o Grêmio tirar vantagem por conta desse clima no Flamengo, por conta desse ambiente no Flamengo. E Guerrinha, como sempre, solta lá as suas frases de efeito, que vale a pena assistir e acompanhar. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, se gostar do vídeo. Dito isso, vamos ao vídeo. Não sei se joga, porque há uma suspeita de fratura no nariz. Inclusive disse assim, a mina de ouro do Grêmio pode ser a ausência do Wesley e a presença do Varela. Mas, Renan, o que a gente chama isso do Flamengo? De instabilidade? Não, é crise mesmo. É mais que isso. É crise. Para começar, o Gerson tem uma relação com o Sampaoli, né? O Sampaoli trata o Gerson como... É um dos caras que o Sampaoli fala, boa tarde para todo mundo. Porque o Sampaoli tem isso, né? Já está consagrado como uma informação. Ele trata uns jogadores, os que ele usa, de uma maneira diferente que ele trata os que ele não usa. Então ele fala com uns e não fala com os outros. Então tu imagina isso num grupo de jogadores. É uma máxima dos treinadores dizer que tu tem que treinar reservas, né? Às vezes mais do que titulares. Mas eu não sei, lanço uma pergunta aqui pra gente. Eu não lembro, sinceramente, cara. Eu não lembro de uma outra crise desta proporção, tão Big Brother, tão a olho nu, soco na cara do preparador físico. Um gestor dá um superior, no caso, né? Isso, e aí depois soco na cara dos jogadores, aí depois o Gabigol sai e sequer olha pro... Isso aí até vai embora do estádio. Isso aí até acontece, o cara sair, mas assim, se tu pegar o combo, eu nunca vi um fracionamento desse tamanho, assim, O Globo Esporte tem detalhes aqui, vou ler o que tá no site. Gerson fez uma falta em Varela no treino, o lateral uruguaio não gostou e reclamou com o Pablo. O meia questionou o zagueiro. O que esse cara tá falando aí? Em seguida, ambos foram tirados do treino e seguiram para a parte interna do CT. Varela não gostou e começou a gritar com o Gerson, que retrucou: nem estou falando contigo. O uruguaio partiu para cima do volante e tentou acertar o Gerson, que se esquivou e retrucou com vários socos. Essa é a parte que mostra como o Flamengo está fragmentado. De imediato, ninguém tentou separar os dois, mas na sequência alguns atletas apareceram para acalmar os ânimos. Ou seja, deixa que se acertem. Isso não tendo fechado? Acho que sim, né? Acho que era fechado. Então, tu vê como dentro do clube tem pessoas que querem que isso saia, porque às vezes esse tipo de situação, quando é isolada, que não é o caso, não tem nada de isolado, ao contrário, é algo que vem de muito tempo e que são várias gotas d'água. Mas tu vê como vaza com facilidade, porque é algo insuportável. Tem detalhes, tem diálogo. Tem diálogo na parte interna do CT. Vamos supor que o treino tenha sido aberto. Que não foi, né? Hoje não tem mais treino aberto. Mas na parte interna do CT o repórter não tem acesso, mesmo que ele estivesse vendo o treino na beira do campo. Briga nunca é boa, César, violência nunca é boa, mas esse episódio enche teu coração? Pois é, as pessoas hoje, muitas pessoas, eu tava no corredor ali, as pessoas, César, viu, agora brigou. Gente, futebol
esse tipo de tensão, e obviamente o Flamengo vive uma crise, a eliminação para Libertadores, da Libertadores... Impressionante como não foi assimilado, né? Ela é pesada e me parece que o anímico nessas horas, ele funciona a favor do adversário, no caso o Grêmio, ele funciona se as coisas não caminharem bem dentro do campo. Porque tudo que o jogador de futebol quer nesse momento é aliviar a tensão. Tudo que ele quer. E no futebol, o aliviar a tensão, ele passa obrigatoriamente pelo resultado do campo. O resultado é o grande remédio do futebol. O resultado. No caso, o resultado positivo para as equipes que estão em crise. Mas se os caras não conseguem treinar, como é que eles vão jogar? Isso que eu penso, mas eu vou te dizer, aí entra um ponto, Diogo, que talvez seja o mais frágil da nossa análise. Mais frágil. E é por isso que muitas vezes a gente perde pro macro. Porque futebol chega uma hora que é jogador com jogador, tem 11 caras de um lado e 11 do outro. Toda a estrutura do mundo, ela por mais que a gente tenha que a tendência em botar cada vez mais a estrutura para dentro dos não quer processos, perder. ali vai jogar 11 caras contra 11 caras. E tu vai ter que ser melhor que aqueles 11. Eu ouvi o comentário do Guerrinha, ali substituindo o Pedro, pouco agora, 15 minutos atrás, e o Guerrinha falou certo. Essas coisas, elas são ingredientes pro jogo, mas chega uma hora que é lá dentro, entendeu? É lá dentro. O relato aqui do Globo Esporte, do GE. Globo, é que o Felipe Luiz, imediatamente ao final do treino, reuniu todo mundo. O Felipe Luiz é uma liderança, embora tecnicamente ele já esteja é um cidadão, no decréscimo, ele reuniu todo mundo. Olha, gente, botar um ponto final. Mas mesmo que isso seja, e é comum, né, César? No dia a dia de clube tem isso em treino, a gente muitas vezes nem fica sabendo. Mas é que o Flamengo é uma sucessão de episódios. Tá nítido que há um grupo de costas para o seu técnico. É uma casa sem dono. É isso aí. E assim, o erro, Guerrinha, tá lá na origem, porque se tu tem um grupo de jogadores que gosta de ser mimado, que é melindrado, que gosta de carinho, tu não pode contratar um técnico que é um iceberg. O Sampaoli no Santos, ele conversava com o Diego Pituca e com os auxiliares dele. Ele não conversa com os funcionários do Atlético. Tem uma entrevista do Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do Atlético, que estava saindo. Ele disse, olha, o Sampaoli, a minha relação com o presidente, a minha relação com o Sampaoli era zero. Ele não conversava com o corpo médico nem com o pessoal da imprensa. Manda embora. Não, mas é que quando tu contrata o São Paulo, tu sabe que tu vai ter esse problema. Claro, manda embora. Tu não tem que contratar. O Flamengo é dividido nitidamente em duas partes: direção e jogadores. Quem manda no clube? Os jogadores. Está provado, comprovado, super provado. A lei é esse Gabigol, né? É isso aí. Bom, então o que o Flamengo vai ter que fazer, independentemente do que vai acontecer no final do ano? Ou cai fora a direção, ou faz uma limpa no elenco. Por quê? Porque os caras já se deram conta que tornaram os dirigentes reféns. Eles estão contra o presidente, que foi quem apoiou a contratação do Sampaoli. Eles estão contra o Sampaoli porque o Sampaoli não apoiou o grupo e não tomou posição no episódio com o seu preparador físico. Bom, aí é uma gota de álcool, um isqueiro e o incêndio está feito. Não tem problema nenhum. Então, o Flamengo não tem saída. O torcedor que se acostumou a ver o Flamengo triturar os seus adversários, ser um apontado melhor time do Brasil, com razão, vamos dizer, né? O Flamengo vai ter que se desmanchar, ou em cima ou embaixo. Tem uma declaração do Sampaoli no jogo depois do jogo de domingo, né? E até quem pergunta para ele, a Raíssa Simplício do site igual, que é muito boa repórter. Aí ela pergunta sobre o relacionamento. Ele disse, o técnico, estou procurando aqui para dar literalmente no perfil da Raíssa, mas ele, em resumo, ele disse, o técnico cria a ideia de jogo, ele é responsável pela ideia de jogo e ao jogador cabe cumprir essa ideia de jogo. Te vira. E ele diz o seguinte, eu já estou jogando diferente do que eu jogava nos meus times anteriores. Se você olhar meus times, o Flamengo já é um pouco diferente do que eu costumo fazer. É difícil de lidar, né? Mas assim, e ele disse, eu crio a ideia de jogo, a minha função é criar a ideia de jogo, e o jogador cumpre a ideia de jogo do técnico. Mas eu vou insistir na linha. Se a gente estivesse falando aqui, pegando o extracampo como fundamental no jogo, o jogo estaria decidido pro Grêmio, certo?
Claro. Porque o extracampo. Só que o problema, Guilherme, O problema é dentro. é que o futebol não é assim, entendeu? É dentro. O futebol não é assim. Não. É aquela história que Ô, César, tu foi dirigente bom, atento, porque o dirigente bom e atento é aquele que cuida do detalhe. Hoje de tarde tu faz uma reunião e diz aqui, olha que tudo bem, gurizada, tudo bem. Amanhã é 1 milhão na conta de cada um para eliminar o Grêmio. Acabou a crise. Tem meios, né? Mas é quase uma só chantagem que- dos jogadores, né? E no futebol é uma igreja, né? Tá? Porque, mas como o Flamengo é milionário e tem muita grana, ele pode fazer isso de boa, assim, então o que tu acaba? Tu acaba com a crise. Só que precisa ter homem para fazer isso. E eu acho que eles não têm moral para fazer isso. Porque essa hora da bronca hoje é a hora que o dirigente está lá no treino. Ei, para aí, o que é que vocês estão fazendo aí? Os dois estão fora do jogo, 80% dos vencimentos. Mas vai incendiar, eu não quero saber o que vai acontecer. Isso aqui não é o presídio central, entendeu? Vocês estão aqui para trabalhar. E erraram como trabalhadores, então vão pagar a conta. Mas não tem homem para isso, rapaz. É por isso que eles contrataram o Sampaoli, por isso que eles contrataram o Vitor Pereira, que o Inter tentou o Paulo Souza, que botou o telão na beira do campo e tinha outros métodos. Eles contratam técnico para fazer o que eles não têm impulso para fazer. O Flamengo virou refém de um grupo de jogadores que ganhou muito. Exatamente. E se a direção tá rachada com os jogadores, me parece que isso está bem claro, né? O alvo da torcida, inclusive o Landim, o presidente Landim. Quem é que vai baixar no vestiário e tomar uma atitude? Mas aí que tá, tu toma isso como falando com um jogador. Um jogador. Então por que não fizeram isso? Não, mas não fizeram porque não sabem fazer, não conseguem. É que eu acho que esse movimento. Já tinham feito? Não, esse movimento ele já pode ter sido feito. O que acontece é que. Deu um burro na cara do eu sei, mas esse não é exatamente o problema. É claro que esses grupos, e tu citasse inclusive por que o jogador, o treinador escolhe grupos. Quando tu escolhe alguém, tu cria grupos. Isso em qualquer lugar do mundo é assim, inclusive em qualquer empresa é assim. É muito grave, tu não falar com um cara que tu não é de teu eu não quero diminuir o poder do treinador, pelo contrário. O que eu quero dizer é que a relação pro jogo, eu vou te dizer, mais um fato que não me empolga pro jogo, não me agrada. Entendeu? Tem vários fatos do Flamengo que não me servem como gremista. A eliminação do Flamengo as faixas na cerca do CT hoje. Exatamente. Pro Olímpia. A eliminação pro Olímpia, essa briga não é boa, porque essa briga também faz cair ficha. Tu preferiria o salto alto? Claro! Sempre o salto alto. Nós saímos amanhã o jogo, sai 0-2. Tá. Eu tenho que fazer um gol que esse placar pra voltar pro jogo e eu tenho que fazer o outro gol pra empatar. E não pode tomar, né? Aí eu tenho um ambiente que é um terremoto, que tá, e no meio do terremoto, 6.4 na escala, caminhando para 8, porque se perde amanhã é 9 na escala, o terremoto do Flamengo, certo ou errado? É 9. Aí eu tô no meio de um terremoto, o que tu quer nessa hora? Tu não quer o fim, né? Então hoje o Felipe Luiz, o Gabigol, não sei quem, no hotel. Vamos fechar o vestiário aqui. Vamos olhar a gente. O negócio é o seguinte, cara. Se a gente não engrossar o jogo amanhã, nós não vamos sair do Maracanã, velho. Mas antes do jogo... a torcida do Flamengo só tem medo das organizadas. Ela não tem medo do dirigente, ela não tem medo de nada. Ela tem medo das organizadas.